Olá, tudo bem? Esse é o nosso segundo encontro na nossa Semana da Esperança, com o título O Fim do Grande Conflito. Vamos orar? Grande Deus, nosso Pai, nos abençoe no estudo da Tua Palavra, livra-nos do mal, nos dá sabedoria, em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso segundo encontro é o selo de Deus no Apocalipse. Lembra do nosso estudo de ontem? Quando o Cordeiro abriu o sexto selo, aconteceram alguns eventos aqui na Terra e também uma pergunta foi feita: porque chegou o grande dia da ira deles, é a volta de Jesus. E quem é que pode suster-se? Para responder essa pergunta do sexto selo, e antes do sétimo selo, que é a volta de Jesus, temos o capítulo 7. Quem? A resposta está no capítulo 7. Capítulo 7, verso 1, lemos assim: Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Jeremias 51 faz uma relação de vento com guerra. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia. Enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que a lançarão ao vento como quem separa o trigo da palha, e deixarão a terra deserta. Então, a melhor forma de entendermos o Novo Testamento é olharmos para o Antigo Testamento. Vento está relacionado com terra. Lá os 4 anjos estão segurando os 4 ventos, uma relação com os 4 pontos cardeais da Terra, porque aqueles ventos vão atingir toda a Terra. A continuação do capítulo 7 do Apocalipse diz: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, capítulo 6, sexto selo. Quem pode suster-se? Capítulo 7. Aqueles que vão ser selados. Quem será selado? Antes de relembrarmos ou entendermos quem será selado, vamos lembrar também que o inimigo também sela. Em Apocalipse 13, lemos assim: A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, Deus só sela na fronte pessoas convictas. O inimigo sela pessoas convictas do erro e também sela na mão pessoas que vão agir por conveniência. Ah, eu não quero me posicionar, eu não quero dizer nem sim, nem não. Estou em cima do muro. O em cima do muro será selado pelo inimigo. Apocalipse 7,4 agora identifica quem são esses que vão suster-se na volta de Jesus, os selados. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, estou recebendo a carta que Paulo escreveu às igrejas. Eu vou ler como literal. Desde que algo não encaixe como literal, eu passo para simbólico. As tribos de Israel ainda existiam na época de João? Não. Elas foram destruídas, 10 tribos, em 721 pelos assírios, e as 2 tribos que restaram foram destruídas pela Babilônia, 605, 597 e 586, que também foi destruído o templo. Então, não é literal? Não. Vamos para o simbólico. O simbólico é que os salvos que estarão vivos na volta de Jesus
são representados pelos 144 mil. Eles são de quais povos? De todos os povos. De todos os povos. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão. Então, João ouviu 144 mil. Ele agora vai olhar e ele vê uma grande multidão. Então, 144 mil e a grande multidão é o mesmo grupo. Ele ouviu, olhou, nem conseguiu contar, que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Percebe? A Bíblia se autoexplica. Quem são eles? De todas as tribos, de todas as nações, tribos, povos e línguas. 144 mil, quando ele olha, é uma grande multidão que ele não consegue contar. Se não falam para ele, ele não ia saber. Apocalipse 7, verso 13 e 14, tem algo relacionado com esse grupo. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem em vestiduras brancas, lembra? 144 mil. Quem são estes? E de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima no futuro. Quem são os 144 mil? Aqueles que estão vivos e obedientes na volta de Jesus. São de todas as nações. Eles passam por uma grande tribulação. Eles têm que, em vida, dizer: Eu sou completamente do Senhor Jesus. Passando pela grande tribulação, eles são selados. E a esperança é que, muito em breve, Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quando que Deus enxugará dos olhos toda lágrima? Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Vai enxugar as lágrimas na volta de Jesus. Qual é esse selo? Apocalipse responde, capítulo 14, verso 1. Olhe aí na sua Bíblia. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que, lembra, João não conseguiu contar, era uma grande multidão, tendo na fronte o seu nome e o nome de seu Pai. Lembra? Deus só sela pessoas convictas. O inimigo selam convictos do erro e aqueles que agem por conveniência. Qual é o selo? O nome do Cordeiro e o nome do Pai. Vai escrever isso na testa das pessoas? Não é simbólico. Nós estamos num livro de profecia com muitos símbolos. João, o mesmo escritor do Apocalipse, também escreve um evangelho. E no evangelho, ele fala sobre o Filho e o Pai. Olha o que ele diz, João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ser selado com o nome do Cordeiro e o nome do Pai é uma pessoa que o representa onde está. Segue as orientações do Cordeiro e do Pai, entre elas, os mandamentos. O mesmo escritor do Apocalipse está escrevendo o Evangelho sob inspiração do Espírito Santo e ele diz: guardar os mandamentos é uma característica de pessoas que hão de ser seladas pelo Cordeiro e pelo Pai. Jesus diz que essa é uma demonstração de amor. Sabe as características de um selo? Na época bíblica, o selo apresentava o nome do governante, o cargo que ele ocupava e o território do seu domínio. Por providência divina, o quarto mandamento tem essas características: o nome, Deus; o cargo, Senhor; o território,
céus, terra, mar e tudo que neles há. Se você o ama, ama o Cordeiro e o Pai, você segue as orientações de Deus, inclusive os seus mandamentos. Ezequiel 20, verso 12 diz: Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu, o Senhor, sou o Senhor que os santifica. Então, guardamos o sábado em reconhecimento ao Cordeiro e o Pai que nos salva. Guardamos o sábado para alcançar algo? Não. É uma resposta pelo que Deus já fez e continua fazendo por nós. Ser imitador de Jesus é viver como ele viveu. E o que ele diz? Eu guardo os mandamentos de meu Pai. Em Daniel 7, verso 25, há uma profecia dada há uns 500 anos antes de Jesus vir ao mundo, que dizia o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus. Portanto, nosso terceiro estudo amanhã, vamos ver quem mudou a lei de Deus. Que Jesus diz que é uma maneira, quando eu guardo e obedeço, de demonstrar amor a Deus. Quem iria então contra o amor de Deus apresentado em sua lei? Esse é o nosso estudo do próximo encontro. Mas hoje, Deus nos convida a uma reflexão. Você se compromete a ser um imitador de Cristo, o Cordeiro, e do Pai, vivendo suas orientações, para que no futuro próximo seja selado pelo Pai e pelo Cordeiro? Que essa seja a minha decisão hoje e a sua decisão também. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos pela certeza da salvação em Cristo Jesus. E em resposta, nós decidimos, por amor a Ti, por amor ao Cordeiro, obedecer às suas orientações e sermos seus representantes aqui nesta terra, aguardando a breve vinda do Senhor. Permita-nos reencontrarmos na próxima noite para aprendermos, relembrarmos em Tua palavra profecias que nos avisam que devemos ser vigilantes em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém. Foi bênção em sua vida? Compartilhe. Até amanhã.